Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa terceira live do nosso curso de Sintaxe 2. A gente vai continuar com os estudos da regência verbal, caminhando, né? Essa semana um pouquinho mais, caminhando melhor, porque daí a gente tem ainda, nós vamos ver nas próximas lives o emprego da crase, o uso da crase, vai ter esse assunto para a gente estudar, né? Então, hoje a gente vai, assim, prosseguir mais, tá bem? E vocês estão bem? Tudo tranquilo? Como que vocês estão? Deixa eu colocar aqui no chat boa noite, para quem está chegando. Como que vocês estão? Como que foi o fim de semana? Ai, que bom. Ivanilda, Gabriel, que bom, né? Estamos com saúde, né, pessoal? Estamos bem, graças a Deus, tá? Então, assim, vou compartilhar com vocês o slide da última aula, porque a gente não terminou de estudar aquele slide, tá? Então, eu vou compartilhar aqui. Que bom, gente. Que bom, né? Que vocês estão bem. Vamos lá compartilhar. Vocês vão me ajudar aqui para ver onde nós paramos na última aula, porque eu comecei a anotar no outro slide e agora eu estou com o meu computador. Deixa eu ver, eu estou rindo aqui porque eu estou tirando foto, tá? Por isso que eu estou rindo. A professora Sônia me deu um sinal assim, olha para cá. Vamos lá, gente. Agora vai. E compartilhar. Uhum. Ok. Então, na última aula, nós paramos aqui. Vocês vão me ajudar, tá? Para ver se foi aqui mesmo que nós paramos. A gente estudou o ATD, estudamos, fizemos o exercício, o comentário, depois a gente foi para o verbo chamar, fizemos a atividade, depois o conferir, o constar e o custar. Nós paramos no custar, foi isso? Vocês confirmam para mim? Eu perdi, tá. Quem assistiu a última aula, lembra? Foi no custar que nós paramos? Isso, beleza. Então, minha memória tá boa, coisa boa, né? Eu lembro que eu expliquei para vocês, eu comecei a explicação, mas a gente não fez as atividades. A hora que a gente foi fazer a atividade, já tinha dado o horário para vocês responderem ao questionário, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou retomar a explicação do verbo custar, e daí a gente já faz a atividade, certo? E vamos encerrar hoje o slide 2, porque depois vai ser disponibilizado para vocês no Moodle, e a gente passa para o slide 3. Então, vamos lá para o custar. Bem, qual é a transitividade do verbo custar? Então, o verbo custar ele apresenta duas transitividades. Ou ele é transitivo indireto, ou ele é transitivo direto e indireto, tá? Ele apresenta aí, né, as duas transitividades, no caso, abaixo. Quando ele for transitivo indireto, qual vai ser o significado do custar? Com o sentido de ser custoso e difícil. Então, vamos ao exemplo. Custa-lhe crer na sua honestidade. Tá? Então, quer dizer, é difícil crer na sua honestidade. Então, o sentido, o significado do custar aqui nesse contexto é de ser difícil, ser custoso, certo? Uma observação que até eu me lembro que eu disse a vocês na aula passada, né, para que fique bem claro, é que às vezes a gente escuta, ou às vezes é mais comum a gente ouvir, né? Construção do tipo assim, olha, o aluno custou a entender a explicação. Então, colocando aqui, na verdade, o complemento, que seria o aluno, colocando esse complemento na condição de sujeito, tá? Então, o correto é que se construa esse enunciado assim. Custou ao aluno entender a explicação. Por quê? Porque o verbo custar ele é transitivo indireto.
Se ele é transitivo indireto, eu vou anotar aqui, ele vai pedir a preposição a. Custou a quem? Então, aqui nós vamos usar a preposição a. Vou colocar aqui. Preposição a. Então, o correto, a construção correta é essa daqui, tá? Custou ao pai entender os meus motivos, custou à mãe compreender a conta, a soma. Então, sempre construindo o verbo custar dessa forma. Custou a quem, tá? O quê? Custou a quem? Alguma coisa, né? E o verbo custar, ele vai ser transitivo direto e indireto, ou seja, ele vai exigir, nesse caso, os dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto, quando ele significar acarretar. Um exemplo dado aqui, a imprudência custou lágrimas ao rapaz. Então, aqui a gente vai fazer a primeira pergunta ao verbo. A imprudência custou o quê? Lágrimas. Então, aqui ele é transitivo direto. Então, nós temos como complemento lágrimas, que é objeto direto. A imprudência custou lágrimas a quem? Ao rapaz. Então, custou o quê? A quem? Então, ao rapaz, objeto indireto. Certo? Então, vamos por aqui. Eu gosto sempre de marcar, de destacar em outra cor, ó. Objeto indireto. Então, quando ele significar acarretar, quer dizer, a imprudência acarretou, né? A imprudência trouxe lágrimas, acarretou lágrimas ao rapaz. Então, com ele tem os dois complementos. E o verbo custar, ele vai ser intransitivo, ou seja, ele não precisa de complemento quando ele for usado para indicar um valor, né, custo de alguma coisa. Então, este produto custou o olho da cara, este produto custou R$100, este produto custou muito caro, tá? Então, quando se referir a valor, o verbo custar é intransitivo, ou seja, não se usa complemento com ele, tá? Bem, o que nós vamos fazer agora? Considerando essas três definições, né, essas três acepções de transitividade do verbo custar, nós vamos fazer a atividade. Nessa atividade, só não coloquei aqui o verbo intransitivo, tá? Mas vocês vão pensar em qual enunciado o verbo custar, ele foi empregado com o sentido de ser difícil, ser penoso, ou seja, quando ele for verbo transitivo indireto apenas. E em qual, né, enunciado ele é empregado com esse sentido de acarretar, de ocasionar, aí ele vai ter os dois complementos, tá? Ele vai ser verbo transitivo direto e indireto, então ele vai ter objeto direto e objeto indireto. Então, são as duas perguntas que vocês farão. Gabriel já está respondendo aí, né, Gabriel? Então, vamos lá. Vamos à primeira, tá? Custou a teus pais entender o nosso atraso? Então, olha aqui a construção, né? Aqui, o verbo custar, ele foi empregado com esse primeiro sentido aqui, de ser difícil, foi difícil aos pais, né? Então, olha a preposição aqui. Eu vou ticando, tá? Vou marcando que é importante para que vocês, né, vão compreendendo. Aqui nós temos a preposição a. Custou a quem? A teus pais entender o nosso atraso. Bem, gente, nesse caso, vocês podem até perguntar, mas entender o nosso caso, o que é? Aqui a gente tem uma oração, tá? Nós temos uma oração subordinada substantiva reduzida de infinitivo. Isso a gente viu lá no curso de sintaxe 1, tá? Depois eu até estou pensando, né? A gente separar esse curso de sintaxe 1, estudar só os termos essenciais, só os termos do período simples, depois o período composto, que é muita, muita coisa, né? É muito, muito assunto, tá? E muita regra, né? Como diz, uma cabeça só. Então, aqui, nós temos a preposição a. Custou a quem? A teus pais. Quando a gente tem uma oração aqui, logo a seguir, essa oração, ela vai passar a ser sujeito. Então, quem fez o curso de sintaxe 1,
deve lembrar, né, que eu disse a vocês, sempre substitua, quando a oração for subordinada, substantiva, substitua a oração subordinada pelo pronome isso. Então, olha, custou a teus pais isso. Então, se você desloca para o início do período, diz assim, isso custou a teus pais, você compreende que ali você tem um sujeito. Então, esse entender o nosso atraso é o sujeito. Na verdade, é a oração subordinada substantiva subjetiva, que tem valor de sujeito, tá? Reduzida, certo? A imprudência, então, aqui nós vamos colocar o número 1. Às vezes eu gosto de explicar mais, vocês podem falar, nossa, difícil. Não, eu gosto de explicar para que vocês vão assimilando, né? A imprudência custou-lhe muitas cicatrizes pelo corpo. Vejam que aqui a gente já tem o sujeito, ó. O sujeito já aparece logo no início, exatamente, né? A imprudência custou o quê? Custou muitas cicatrizes pelo corpo. A quem? A ele ou a ela? Exatamente. Então, nós temos o sentido 2 aqui, que é acarretar, ocasionar, né? Perfeito. Então, esse verbo aqui é transitivo direto e indireto, o verbo custar nesse caso. Custou-nos chegar até o local do acidente, tá? Mesma coisa, o que é que nos custou? Chegar até o local do acidente. Isso custou-nos, né? Então, aqui nós já temos também uma oração com valor de sujeito, tá? Então, nesse caso, custou-nos chegar até o local do acidente é com esse sentido de ser difícil, tá? Número 1. Olhando aqui no chat, vou olhando aqui na terra. A derrota custou-lhe muitas noites de sono. Olha aqui, a gente já tem um sujeito, ó, tá? Aqui, nós não temos a preposição no período anterior, nós não temos a preposição a, mas você compreende com a nós, ó. Então, custou a nós chegar até o local do acidente. Então, você coloca uma preposição, você entende que esse nos aqui é um objeto indireto. A derrota custou-lhe muitas noites de insônia. Então, a derrota custou o quê? Muitas noites de insônia a quem? A ele ou a ela. Então, aqui, o verbo é transitivo direto e indireto. Aqui, a 2, acepção 2. Tá? Pessoal, tá muito rápido, vocês estão entendendo certinho. Tem gente que já está colocando ali o sentido, o significado, ótimo. E uma coisa assim, vão olhando sempre, olha, eu coloquei bem explicadinho aqui em cima, tá? O significado e a transitividade do verbo para que vocês entendam, tá bom? Custa-me crer na sua honestidade. Aqui é a mesma coisa. Crer na sua honestidade é uma oração que tem valor de sujeito. Então, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida, tá? Por que reduzida? Porque nós temos o verbo no infinitivo. Não se assustem com isso. Daqui a gente vê no curso de sintaxe 1. Não é nada difícil, tá? Não é difícil. Então, custa a quem? Custa a mim, tá? Custa a mim crer na sua honestidade. Olha como não é difícil. Se você põe no lugar do crer na sua honestidade o isso, custa-me isso, e joga lá para o início do período, isso me custa. O sujeito, aí você entende que aqui você tem um valor de sujeito, você tem uma função do sujeito aqui, tá certo? Então, aqui nós temos o número 1. Ser difícil, ser custoso, meu nariz coça, gente, estou alérgica, ácaro. Custava-lhe entender o que lhe diziam, tá? Mesma coisa, entender o que lhe diziam, olha aqui o verbo no infinitivo, exatamente, é o mesmo caso do período anterior, número 1, tá? Mesmo caso. Custou ao rapaz entender a exigência do pai. Mesma coisa. Custou a quem? Ao rapaz, ó. Eu vou ticar de lilás. Vamos lá pegar os objetos, né? Indireto. Quando for objeto indireto, eu vou colocar dessa cor aqui, tá? Um roxinho lilás, né? Custou a teus pais.
aqui, ó. Só para... Depois eu vou enviar o slide, tá? Custou-lhe, aqui objeto indireto também. Custa-me, aqui objeto indireto, olha. Custa-lhe entender objeto indireto. E aqui o estudo custa anos de sacrifício aos estudantes. Aqui a gente já tem um sujeito, tá? Não, eu não fiz esse, né? Eita, aqui é um. Certo. E a última, o estudo custa anos de sacrifício aos estudantes. Então, aqui aos estudantes é objeto indireto. Vamos lá. O estudo custa o quê? Anos de sacrifícios. Aqui nós temos objeto direto, tá? Anos de sacrifícios. A quem? Aos estudantes. Então, se o estudo custa anos, é o número 2, acarreta, ocasiona, né? Acarreta anos de sacrifício. Certinho? Exatamente, 2, tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Tem alguma dúvida? Agora eu só vou ticar aqui o objeto direto. Muitas cicatrizes, tá? A imprudência custou-lhe muitas cicatrizes. Pelo corpo, eu já considero custou pelo corpo, muitas cicatrizes pelo corpo. Já é uma adjunta adverbial de lugar. Aqui o G. Ah, deixa eu ver onde tem mais. A derrota custou muitas noites de insônia. Aqui já tem. Objeto direto, noites de insônia. Ok. Então, lembrando assim, quando que eu sei que o verbo é transitivo direto? Quando eu faço a pergunta o que ou quem para o verbo, tá? E quando for verbo transitivo indireta, quando a gente pergunta ao verbo usando sempre uma preposição, a que ou a quem, de quem, por quê, por quem, em quem, tá? Então, lembrando sempre isso, para que vocês, né, compreendam essa transitividade. O verbo transitivo direto, o que ou quem? Pergunta feita ao verbo. Verbo transitivo indireto, pergunta usando uma preposição, certo? Bem, a questão 2 é uma questão também de concurso. O que vocês vão fazer? Vocês vão assinalar a alternativa incorreta quanto à regência verbal. Aqui tem outros verbos que a gente não trabalhou, nós vamos estudá-los hoje. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Não, é no exercício à frente. Tenta fazer este, tá? A questão 2, verificar, assinalar a alternativa incorreta quanto à regência verbal. Vou subir um pouquinho. Leiam todos os enunciados e vejam qual enunciado, qual alternativa que apresenta a regência incorreta. Lembrando lá da transitividade do verbo custar. Isso, tem gente que já está respondendo. A Ângela, o Gabriel, a Helena, a Débora, certo. Então, vamos lá, né? Muito bem, vocês acertaram, realmente, a letra A, tá? Já vou até marcar aqui. Acertaram. Vamos ver por que a letra A. Lembrando, o que a gente falou do verbo custar? Quando tiver o sentido, voltando lá, de ser custoso, de ser difícil, o verbo vai ser transitivo indireto. Então, só recordar que o verbo custar, ou ele é transitivo indireto, ou ele é transitivo direto e indireto, né? Então, quando diz assim, ele custará muito para me entender, está errado.
Então, custar-lhe-á muito para me entender. Aqui, eu tenho que construir dessa forma o período, porque o custará é um verbo que está no futuro do presente do indicativo. E quando o verbo está no futuro do presente do indicativo, nós não podemos usar o pronome depois do verbo. É o caso de colocação pronominal que nós chamamos de mesóclise, né? Então, isso também a gente vai, ainda vê em outros cursos, tá? Então, olha, como vai ficar aqui? Custar, lhe. A gente coloca o pronome, né? No meio intercalado ao verbo. Custar-lhe-á muito para me atender, tá? Custará a quem? A ele ou a ela? Então, vamos pôr aqui, a ele ou a ela. Aí eu posso usar, quando tiver assim, sim, tá? Isso, coloquei. Tá? Agora, a letra B está correta, de querer, no sentido de estimar, né? Como se fosse a minha filha, então o verbo querer aqui a gente ainda não viu o verbo querer. Tá? Nós ainda vamos estudar um pouquinho sobre a transitividade do verbo querer, mas nesse caso ele é transitivo indireto. Em todos os recantos do sítio, as crianças sentem-se felizes, porque o que está sendo colocado, assim, sendo colocado em evidência é o aspirar, né? O aspirar o ar puro, no sentido de respirar. O presidente assiste, mora em Brasília, ó. Então, quando o verbo assistir for usado com o sentido de morar, de residir, é assistir né? Em algum lugar. Chamei-lhe sábio. Aqui é o caso do verbo da transitividade do verbo chamar. Chamei a quem? A ele, e ele era sábio. Então, é o verbo transobjetivo. O que é o verbo transobjetivo? Ele tem como complemento o objeto indireto e ele tem o predicativo do objeto. Então, sábio é uma característica dele. Chamei a ele ou chamei a ela, né? No caso é a ele mesmo, que a figura masculina. Chamei a ele, chamei-lhe sábio, tá? Pois sempre soube decifrar os enigmas da vida. Então, aqui o que está sendo colocado assim, para que a gente analise, é o verbo chamar, tá? Então, eu vou ticar aqui os verbos que são destacados, né? Para que se analise a regência. Aqui é o querer, aqui é o aspirar. Deixa eu só marcar aqui de vermelho. Aqui é o assistir e o chamar. Certo? Bem, é isso. Vamos para a próxima. Assinale a opção em que ocorre erro também de regência. Tá? Então, vocês... eu já vou assinalar até o verbo aqui, que daí vocês já vão analisando o verbo. Peraí, gente. Assistir. Preferir. Aspirar. Custa. Obedecer. E ansiar. Então, vamos lá. Tentem descobrir, né, em qual dessas alternativas houve erro de regência. A Débora já está colocando erro de regência, tá? A Débora que respondeu. Prestem bastante atenção, tá, pessoal? Vejam se depois do verbo existe a preposição. Lembra lá da... Lembrem-se do que eu expliquei em relação a assistir, em relação ao verbo aspirar, em relação ao verbo custar, ansiar, certo?
Ó, erro de regência. Esse verbo, na verdade, onde está errado, eu ainda não ensinei. Nós vamos entrar nesse verbo essa semana, tá? É realmente a letra D, tá? Vamos explicar, vou dizer por quê. Então, a primeira está certa, ó. Também é possível assistir a alguns programas ao vivo. Então, assistir no sentido de ser espectador, no sentido de ver, né? Então, quando o verbo assistir for usado com esse sentido, nós vamos ter junto dele a preposição a. Então, eu vou até ticar em vermelho aqui também a preposição. Prefiro aspirar a uma posição honesta. Correto, aspirar a quê? No sentido de desejar, né? A uma posição. Custa-me muito entender, aqui está correto, ó. Eu vi que vocês, alguns marcaram, né? A letra C, mas a letra C está correta. Então, custa a quem? A mim, ó. Verbo custar, como verbo, né, empregado aqui, como verbo transitivo indireto. Custa-me muito, né, custa-me muito entender as suas evasivas. Lembrando a vocês, né, o que nós acabamos de ver no exercício, entender as suas evasivas tem valor sintático, valor de sujeito, tá? Não os obedecemos. Bem, o verbo obedecer, tanto o obedecer quanto o desobedecer, tá? É um verbo transitivo indireto. Então, obedecer a quem? Então, aqui, no lugar do os, o que deveria ser usado seria o lhes, né? Não lhes obedecemos, temos a ele, obedecemos a ela, tá? Então, está errado o os aqui, né? De acordo com a norma culta padrão, está errado o emprego, usar o os, ou seja, se a gente usa o os aqui, o os é objeto direto, tá? E o verbo é transitivo indireto. Anseiam por povos amigos. O verbo ansiar também no sentido de desejar, ansiar por alguma coisa. Então, aqui nós temos a preposição junto com o verbo, tá? Tá correto. Beleza, gente? Vamos para o próximo agora. É o verbo esforçar-se, tá? Olha, a gente já está no 12º verbo, esforçar-se. O verbo esforçar, pessoal, assim, só lembrando, tá? Só dando uma paradinha, uma pausa aqui para lembrar vocês. O slide 2 vai ser disponibilizado no Moodle. Baixem, se vocês quiserem. Vão lá na plataforma, pega o slide, guarda na pasta de vocês, né? Na pasta, assim, lá no computador. Faça uma pastinha, coloque nessa pastinha por sintaxe 2 e vão inserindo os slides, tá certo? Por quê? Quando o curso nosso terminar, fica disponibilizado no ambiente, eu acho que uns 4 dias, 5 dias, acho que no máximo, depois é retirado do ambiente, tá certo? Também lembrando da atividade que vocês têm que fazer, que está lá no Moodle, e essas atividades contam como presença, então como participação de vocês, porque tem a parte, né, tem a carga horária, que é aquela carga horária à distância, tá? Então vamos voltar aqui, esforçar-se. Esforçar-se, primeiro, ele é pronominal, ou seja, sempre vai aparecer assim, esforçar-se, eu me esforço, tu te esforças, ele se esforça. Nós nos esforçamos, tá? Então, ele vai vir junto com a conjugação do verbo o pronome. O pronome, dependendo, né, da pessoa verbal, vem o pronome naquela pessoa também, tá? Acompanha o verbo, o pronome na mesma pessoa. E é seguido de complemento regido pelas preposições em, a, por ou para, no sentido de fazer esforço por alguma coisa. Então, ele está até em itálico. Exemplo, ele sempre se esforçou nos estudos. Olha aqui o ser junto, tá? Eu vou ticar em vermelho. Então, ele sempre se esforçou em quê? Nos estudos. Verbo transitivo indireto, tá? A criança esforçava-se para quê? Para aprender o novo conteúdo. Então, esforçava-se para alguma coisa. Certo? Ela se esforçou na prova de inglês.
né? Se esforçou em quê? Na prova de inglês. Eu estou usando aqui um com o em, tá? Ele se esforça para entender ou a entender os motivos, né, da renúncia do presidente, tá? Então, um outro exemplo com o verbo regido, né, pela preposição a. Então, sempre o esforçar, ele vai aparecer dessa forma. Esforçar-se, esforcei-me, tá? Seguido do pronome. E com essas preposições aqui, regido por essas preposições. Então, o que tem que ser guardado é isso daqui. Agora, eu vou esquecer e lembrar. Então, o esquecer e lembrar, eles vão admitir as seguintes construções. Olha, primeiro, ele vai ser pronominal quando ele for acompanhado da preposição, tá? Esqueci-me de, lembrei-me de. Então, se ele tiver essa construção aqui, seguido do pronome que está aqui em negrito, tá? Ele vai ser verbo transitivo indireto. Esqueci-me do quê? Da hora de encerrar a palestra, tá? Ele pode ser também não pronominal, ou seja, eu posso retirar esse pronome me aqui. Se eu retiro o me, eu tenho que retirar o de também. Então, vai ficar assim. Vai ficar assim, esqueci a hora de encerrar a palestra, tá? Como eu tirei o me e como eu tirei o de, eu vou usar aqui diretamente o artigo, esqueci a hora de encerrar a palestra, e muda a regência do verbo. Ele passa a ser verbo transitivo direto. No sentido de cair na lembrança ou cair no esquecimento, ele é verbo transitivo indireto. Lembrou-me o ocorrido. Esqueceu-me sua família. Então, o que significa isso? Eu vou pôr aqui do lado. Quando a gente diz, lembrou a quem? A mim, o ocorrido. Ou seja, o ocorrido veio à minha lembrança. Então, significa isso daqui. O ocorrido veio à minha lembrança, tá? Ou o ocorrido caiu à minha lembrança. Então, a gente normalmente usa dessa forma quando significar lembrança, tá? O segundo enunciado com esquecer. Esqueceu-me sua família. Fica isso, sua família caiu no meu esquecimento. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui? Que quando o verbo tiver esses dois sentidos aqui, esses tipos de construção, tá? O ocorrido veio à minha lembrança, lembrou-me o ocorrido. Esqueceu-me sua família caiu no meu esquecimento, eu não lembro mais da sua família. Então, esse verbo, ele vai ser transitivo indireto, tá? E verbo transitivo direto e indireto, ou seja, com os dois complementos. Só o lembrar de ou a. O professor lembrou o aluno da informação. Então, deixa eu pôr aqui em cima, aumentar um pouquinho o meu espaço. Peraí. Só diminuir um pouco a letra. Então, o professor lembrou. Eu vou ticar aqui. Lembrou quem? O aluno. O aluno é objeto direto. Lembrou o aluno do quê? De quê? Da informação. Então, o aluno será objeto direto e da informação objeto indireto. Nesse caso, tá? O verbo é transitivo direto e indireto. Também eu posso mudar aqui, tá? Ao terminar, né, a função destes elementos aqui. Eu posso dizer, o professor lembrou a informação. Então, o professor lembrou o que? A informação, ela passa a ser objeto direto aqui, porque eu tirei a preposição, então aqui vai ser vermelho.
Lembrou a informação a quem? Ao aluno. Ao aluno passa a objeto indireto. Tá certo? Ficou claro, pessoal? Você não entendeu o quê? O que ficou esquisito? Ah, peraí, vamos lá. Helena, deixa eu começar. Não lembro de todos. Ficou metade. O que, Conceição? Ficou esquisito qual? Esse de cair na lembrança? Ah, tá, ok. Pessoal, vamos devagar, né? Vocês entenderam essa construção do verbo esquecer? Nós temos quatro construções aqui, tá? Vocês querem que eu explique novamente? Aqueles que não entenderam? Aqueles que não entenderam? Quer que eu explique? Tá, ok. Ok. Certo, então vamos lá. Vamos devagar com a dor, né? Com santa de barro. Deixa eu voltar aqui. Bem, vou explicar novamente, tá? O verbo esquecer. Primeira regra. Vou fazer assim que eu acho que facilita, tá? Primeira regra. O verbo esquecer, quando tiver junto dele o pronome esqueceu-se de, esqueci-me de. Então, toda vez, vocês estão vendo que aqui eu coloquei em negrito o me e o da, justamente para mostrar que aqui nós temos o pronome. Se nós tivermos o pronome, a gente vai ter que ter junto a preposição. Então, eu vou até pôr assim, ó, pronominal, ele é verbo transitivo indireto, mais preposição junto. Tá lá. Preposição, certo? Então, se vier esta construção, lembrou-se dos dias felizes, lembrou-se de sua juventude, lembrou-se da conta que tinha de pagar. Isso é ruim, né? É ruim mesmo. Lembrou-se da conta, tinha que esquecer, ó. Esqueceu-se da conta que tinha de pagar. Então, assim, eu estou fazendo essa brincadeira para vocês entenderem, tá? O que a gente faz quando a gente usa esse verbo? Nós usamos assim, por exemplo, esqueci de pagar a conta, tá? Então, olha lá, esqueci de. Então, você acaba esquecendo de colocar o me. Esqueci-me de pagar a conta. A gente não escuta, não ouve, né? Esse diálogo, essa conversa com essa construção. Vocês entenderam? E por isso que a gente tem a dificuldade de assimilar a regra. Porque pela regra, tá? Quando você usa esqueci de alguma coisa, você tem que usar junto o pronome. Esqueci de. Esqueci-me da conta de luz. Esqueci-me da chave no bolso, né? Na bolsa. Vocês entenderam agora, gente? Tá? Então, quando você põe o de junto com esquecer, junto com lembrar, você tem que botar junto também o pronome, tá? Bem, agora se você tira o de, se você tira, aliás, o pronome, você tem que tirar o de. Então, ó, esqueci a conta de luz. Olha, esqueci, aí fica estranho, esqueci-me de pagar. Aí você tem que pôr mesmo. Esqueci-me de pagar, porque você tem um verbo no infinitivo em seguida, tá? Então, quando ele não for pronominal, ou seja, quando você retirar o me, quando você retirar o se, aí você também tem que retirar o de. Então, é o exemplo de baixo. Ó. Esqueci a hora de encerrar a palestra, esqueci a conta de luz, esqueci a chave na minha bolsa, esqueci a carteira em cima da mesa, lembrei usando juventude, lembrei as cantigas de roda. Vocês entenderam? Compreendeu? Fica esquisito. Tem gente que fala, fica esquisito. Fica esquisito porque nós não nos acostumamos a falar dessa forma. A gente usa o de sem o pronome, tá? No sentido de cair na lembrança, esse que também fica estranho, né?
o que eu quero dizer para vocês? Que essa acepção aqui da letra C, ela é pouco usada aqui no Brasil, é pouco usada, a gente quase não escuta, quase, assim, se cai mais, é mais em prova, em concurso, tá? Se usa mais para estudar, né, para concurso, tá bem? No sentido de cair na lembrança do esquecimento, é um pouco usado, por isso que é estranho. Lembrou-me o ocorrido, tá? O que significa? Porque como que você interpreta esse enunciado? Você interpreta o lembrar como veio a minha lembrança, ó. O ocorrido veio a minha lembrança. Essa é a interpretação, esse é o significado. Deixa eu até colocar aqui, porque vocês vão achar que a gente está... Tá? Então, o significado desse enunciado é o significado de vir à lembrança, né? De cair na lembrança mesmo, né? Esqueceu-me sua família caiu no meu esquecimento, esse é o significado. Então, toda vez que o verbo lembrar ou esquecer for interpretado dessa maneira, tá? Ele vai ser o quê? Verbo transitivo indireto, certo? E o último caso, esse último caso é tranquilo. O verbo, ele, tanto o esquecer quanto lembrar, ele vai ter as duas transitividades, ou seja, ele vai ser direto e ele vai ser indireto, tá? Vai ser verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, vai ter objeto direto e indireto. Tá ficando claro para vocês que quando for objeto direto, eu uso vermelho. Quando for objeto indireto, eu uso um lilás aqui, certo? Então, o professor lembrou o aluno. O professor lembrou quem? O aluno. O professor lembrou do quê? Da informação. O professor lembrou o quê? Agora, eu troquei. Posso trocar. O professor lembrou o quê? A informação. A quem? Ao aluno. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que se vocês usam aqui objeto direto, em seguida tem que ter objeto indireto. Se vocês trocam o objeto indireto passa para objeto direto, o outro tem que passar para objeto indireto. Sempre primeiro direito, depois sempre primeiro, desculpa, o direto, depois o direito. Não precisa, não precisa ser na ordem, não, tá? Eu posso colocar, assim, o objeto indireto antes. O professor lembrou ao aluno a informação. O professor lembrou da informação o aluno. Fica estranho essa primeira construção aqui, você trazer o objeto indireto do jeito que está aqui, né, para cá. Então, fica melhor você primeiro usar o objeto direto aqui, depois o indireto. Gente, o que importa? Deixa eu só, assim, dizer, quando você for construir um texto, produzir um texto, né, usando esses verbos, você tem que ver o que fica melhor, o que soa melhor, tá? O que é mais, assim, passível de uma boa interpretação. Isso que importa. Quando a gente chegar lá no solicitar, vocês vão ver, tá? Solicitou o que a quem, certo? Então, usar uma forma de dizer, assim, quanto mais fácil, quanto mais compreensível for, melhor, tá? Agora, o importante é que vocês entendam que o verbo, tá? Quando ele, o verbo lembrar, ou o verbo esquecer, quando ele for construído dessa forma, um vai ter que ser objeto direto e o outro vai ter que ser objeto indireto. Não vai poder ter os dois objetos, eles não vão poder ser a mesma coisa. Ou seja, eu não posso ter o enunciado com dois objetos diretos, tá errado, tá? Não posso também ter o enunciado com dois objetos indiretos, também tá errado, certo? Então, tem que prestar atenção nos complementos. Ok? Uhum. Isso mesmo, Débora. Isso, nós vamos fazer isso em exercício. Depois que eu explicar praticamente todos os verbos, a gente vai fazer uma série só de exercícios, tá? E é isso mesmo. Agora, é o que eu disse a vocês. Nós vamos ver um número bom de verbos aqui. Vocês vão ter esse material. Vocês vão ter que retomar o material, estudar o material, tá? E a gramática do Pestana também eu já vou pedir à Vanusa que disponibilize para vocês no ambiente, certo? Que é uma gramática para concurso, gente. Uma gramática para concurso. Bem, vamos fazer a questão número 1? Podem fazer essa daqui. Olha, essa daqui caiu, ó, Fundação Carlos Chagas, tá? Caiu no TRE, Minas Gerais.
certo? E não muda muita coisa, não. A gramática é uma só, então muda só a forma de dizer, de construir enunciado, mudam-se as frases, os enunciados, né? Mas o conteúdo vai ser aquele ali, tá? Vamos fazer esse daí, número 1? Aí vocês colocam para mim no chat qual é a alternativa, tá? Gabriel já está aí na frente. Beleza. Presta bastante atenção nos verbos. Deixa eu ticar aqui. Referir-se. E eu vou ticar. Ocupar-se. Tá? A gente já está colocando, já está indicando a resposta. Vocês estão colocando letra D, né? Então, vamos lá, pessoal? Já deu, né? Bem, eu vi que a maioria colocou aqui letra D. Por que vocês pensaram em letra D? A gente vai olhar realmente o verbo se referir-se, sempre vai ser regido pela preposição, vai reger a preposição a, tá? Então, as liberdades a que se refere o autor. Então, vamos pegar aqui. O autor se refere às liberdades. Só que nós temos aqui o a sem estar pluralizado. O a normal. Então, aqui só pode caber esse primeiro a aqui, não a craseado. O a que, tá? Não tem crase. Agora, as quais, sim. As quais eu posso crasear, tá certo? Então, se tivesse aqui as liberdades às quais se refere o autor, aí sim seria. E lembrando vocês que liberdade está no plural. Então, eu não posso, aí que eu tenho que tirar a crase daqui, tá? A gente vai chegar no assunto de crase, nós vamos ver isso. Então, só a primeira que vale. Bem, por que não é o em e é o de? Porque quem se ocupa de alguma coisa. Então, nesse caso, o autor, as liberdades a que se refere o autor dizem respeito a direitos de que se ocupa a nossa Constituição. Então, a nossa Constituição se ocupa dos direitos, não nos direitos. Porque se você puser aqui o em, você vai interpretar que a Constituição se ocupa nos direitos, está errado. Então, ela se ocupa dos direitos, então, de que se ocupa. Então, é esse raciocínio que precisa ser feito, tá? A resposta é a letra A, certo? Não tem problema, a gente está aqui para aprender mesmo. Então, as liberdades a que se refere ao autor dizem respeito a direitos à Constituição, deixa eu pôr aqui embaixo. Atenção, mas regência é assim mesmo. 6. A regência é atenção. Quanto mais exercício, mais desenvolvida essa atenção, tá? Ela vai ficando mais apurada, tá bom? Vamos lá. Ocupar-se de, tá? Eu vou por aqui. Ocupar-se de, referir-se a. Então, é essa preposição aqui. E façam esse raciocínio, usem como estratégia esse raciocínio, tá? Vamos para a próxima. Esse daqui vocês vão acertar. Tem um verbo aqui que nós não vimos, mas a gente vai estudar o verbo implicar hoje, tá? Bem, também para que vocês completem os enunciados usando, né, essas preposições, enfim, tá? Vejam qual vai encaixar, né, em todas elas aí. Aí a gente tem o verbo aspirar, deixa eu ticar aqui, olha, a gente já tem aqui, aspirar, assistir,
implicar. Hoje a gente vai ver o implicar. Chegar. Acho que nós já vimos um pouco do chegar, né? Ok. Esse a gente já viu. Só não vimos o implicar, mas vocês conseguem. Lembrando lá dos significados do verbo aspirar. Né? O verbo aspirar tem mais de uma regência. Quando significa respirar, né? Exalar, aspirar o quê? Ele é verbo transitivo direto. Com sentido de desejar, de almejar, ele é verbo transitivo indireto. Certo? Chegar, verbo de movimento, chegar a algum lugar, né? E aí? A gente colocou letra C. Uhum. Isso. Letra A. A maioria está na letra A. Eita, gente, ninguém acertou até agora. E aí? Vamos fazer então, né? Não é justa ficar procurando vocês. Olha, Manuel aspira ao cargo de gerente, tá certo? Quem colocou ao, tá? Manuel aspira ao cargo, não é o cargo. Por quê? Aí que eu entendi. Vocês puseram letra A pensando no O, no EM também, né? Aspirar ao cargo no sentido de desejar o cargo, ele tem que ter aqui a preposição. Quem quiser assistir ao filme também, olha, assistir com o sentido de presenciar, né, de ver, assistir a alguma coisa. Então, vou ticar aqui também a preposição. Aqui nós vamos ver hoje o significado, o sentido do verbo implicar. O sentido aqui é de acarretar, né, de ter como consequência. Então, essa decisão acarretará a dissolução do grupo. Esse a é artigo, só artigo, ele não é preposição, tá? Essa decisão implicará o rompimento das relações, tá? Então, essa decisão implicará a dissolução. Ao chegar à casa, né? Vocês lembram que a gente já comentou um pouquinho do verbo chegar, né? A respeito dele, da construção do verbo chegar, né? Chegar a algum lugar, chegar ao cinema, chegar a casa, vão chegar em casa. Então, aqui a gente vai ter o ao, né? É o a, que é artigo, e o a, preposição. Certo? Com a letra D. Verbos que indicam movimento, chegar, ir, todos são verbos com preposição, chegará, tá? Os verbos que indicam estaticidade, residir em, aí é usado, junto com eles, a preposição em. Morar em, residir em, são verbos que indicam estaticidade, com o movimento. Então, tem essa regra também que eu vou passar a vocês. Bem, vamos para a questão 3, que depois a gente vai fazer Estou na 3, isso. Peraí, gente, agora eu me perco aqui. Questão 3. Também uma questão de concurso, tá? Em qual das sentenças abaixo a regência verbal está em desacordo com a norma padrão? Aí, também, se vocês vão tirar de letra. Não, vai zerar nada não, Regiane. Tranquilo, a atividade hoje está mais tranquila, tá? Bem simplesinho. Eu usei muito na atividade de hoje, eu utilizei o slide 1. Então, a gente já viu alguns verbos, né, no slide 1, eu usei bastante coisas ali, tá? Fica tranquilo. E aí, pessoal? Façam a 3, que a gente, daqui a pouco, mais uns 5 minutinhos, a gente vai para o intervalo, vocês já... Isso, muito bem, Conceição, ótimo, ótimo, ótimo. Isso aqui eu nem vou ficar falando muito, né? Fomos ao cinema. Ir a algum lugar, porque o verbo ir é um verbo que indica movimento, certo? Esse está correto, olha lá.
Esqueci-me dos, eu vou até ticar aqui para vocês não se esquecerem de, tá? Vou sublinhar. Devemos aspirar a, olha aqui a preposição. Sinto que o livro não agradou aos alunos, de ser agradável, né? Ele lembrou quem? Os filhos de quê? Dos anos de tristeza. Então, o verbo lembrar. Aqui é transitivo direto e indireto. Então, eu vou pôr aqui do lado. Indireto, certo. Então, só pode estar errada a letra E, né? Fomos ao cinema. Vou pôr a resposta correta aqui. Fomos ao cinema, tá? Certo? Próxima, certo ou errado? É também uma questão de CESP, são questões de certo ou errado, né? Verdadeiro e falso, eles dão questões desse tipo, para vocês analisar. Em Kant, inicia a exposição da ética, que ele chama Metafísica dos Costumes, o trecho em itálico, que exerce na oração a função de complemento verbal, deveria estar precedido esse trecho da preposição de, ou seja, teria de colocar antes, que ele chama de metafísica dos costumes, ou eu não preciso pôr esse de, que eu continuo, assim, a frase, o enunciado continua compreensível. Aqui é o verbo chamar, tá? O chamar que está chamando a atenção da gente para a regência dele. Lembra o que eu disse a vocês? O menino chamou a criança de esquisita, tá? Então, o verbo chamar, você pode usar. Quando você usa um predicativo, né, do objeto, é que ele fala como função de complemento verbal. A função dele, na verdade, é de predicativo, tá? Kant inicia a exposição da ética, que ele chama o quê? A exposição da ética chama de metafísica dos costumes. Então, não, isso, errado, exatamente, porque é opcional. O uso do de aqui é um uso facultativo. Esse verbo chamar é um verbo transobjetivo. O que é um verbo transobjetivo? Ele tem o complemento, ele tem um objeto, que pode ser tanto objeto direto quanto objeto indireto, e ele tem o predicativo do objeto, tá? Então, tá errado, porque o de aqui, ele é opcional, é facultativo. Bem, questão 5. Observe as frases abaixo quanto à regência. Esqueci dos meus documentos de identidade. Esqueci-me dos meus documentos de identidade. Liberdade implica em muita responsabilidade. Os jogos da Copa aqui assisti foram interessantes. Para evitar acidentes, é necessário obedecer às leis de trânsito. Bem, quais são as frases, os enunciados corretos aqui? Aí vocês vão analisar para selecionar os enunciados corretos, certo? Letra E. D. E. Então, entre a B e a E. Vamos, então, ver. Primeiro, esqueci dos meus documentos. Esse está errado. Então, eu já vou colocar aqui. Esse é errado. Por quê? Porque a gente tem a preposição de, então tem que vir junto um de. Esqueci-me dos, que é o de baixo. Ó, esse está certo. Então, já elimina um. Tá? Ou é um ou é outro. A gente faz isso, né? Liberdade implica em, gente, nós vamos ver, tá? Esse verbo implicar é o próximo assunto nosso. Quando tem banca que aceita o implicar com em, ou seja, LUT, né? Que tem o dicionário de regência verbal, ele já chama atenção para esse emprego. Ele fala que é um uso abrasileirado, ou seja, já é um uso brasileiro.
porque a gente vai fazer analogia a outros verbos que têm com eles a preposição em. Então, implicar em, né? Depois, esse é o próximo assunto nosso, tá? Então, há bancas que consideram como certo. Mas existe, por exemplo, a banca do TRE, normalmente, a Fundação Getúlio Vargas, Fundação Carlos Chagas, né? Ela não aceita essa regência como regência correta, porque a gramática elimina o em, tá? Então, tiraria aqui o em, ficaria liberdade implica muita responsabilidade. Mas depois a gente vai discutir isso, tá? Então, esse daqui, a princípio, ele está considerado errado, tá? Os jogos da Copa que assisti foram interessantes, mas é uma questão que, se cair em concurso, a gente tem que recorrer, tá? Se a banca considerar errado, a gente tem que recorrer, né? Porque nem deve empregar um enunciado assim para não haver essa divergência, tá? Os jogos da Copa que assisti, está certo, ó, porque quem assiste, assiste a. Então, esse a é a preposição que acompanha o assistir. Então, assistir a alguma coisa, tá? Para evitar acidentes, é necessário obedecer às leis, tá correto? Porque o verbo obedecer é um verbo intransitivo, é um verbo transitivo indireto, ele vai vir sempre regido ele rege, aliás, a preposição a, tá? Então, esse está correto, certo? A resposta correta, então, é a 2, a 4 e a 5. É a letra D. Quem respondeu letra D acertou, tá? 2, 4 e 5. Perfeito, acertou. Já vou salvar aqui. Bem, vamos fazer um intervalinho de 10 minutinhos, de 9, de 8 minutinhos, que daí a gente volta, eu vou explicar mais alguns verbos, e depois a gente já entra com o nosso questionário lá, tá? Com o formulário. Tá bem fácil, hoje tá tranquilo. Deixa eu minimizar aqui. Podemos, pessoal? Então, aí, já tá o link para vocês responderem a chamada. Enquanto vocês vão assinando, né, quem não assinou, a gente pode retomar, tá? Para a gente poder, porque quando for 7h15, eu já disponibilizo o link do formulário e daí vocês já respondem. Agora eu vou combinar com vocês o seguinte, nós vamos ficar até às 19h30, tá? Então, quem não respondeu o formulário até esse horário, a gente vai sair da sala, a gente encerra, depois me envia o formulário, tá? Mas quem responder, melhor ainda, porque é um formulário bem tranquilo, com questões de certo ou errado, então dá para vocês fazerem durante esse tempo tranquilamente, tá? O Rodrigo já está vendo aqui a questão da lista de frequência, quem não conseguiu responder, ele já está verificando. Então, só um pouquinho de paciência, tá? Vamos continuar aqui. A gente parou nessa questão, agora a gente vai para o verbo ensinar, ó, 14º verbo, tá? Então, o verbo ensinar, ele é um verbo transitivo direto, quando significar instruir, né? Só devemos ensinar o essencial. Então, ensinar o quê? Alguém perguntou alguma coisa? Então, ensinar o quê? O essencial. Ele também será verbo transitivo direto e indireto, ou seja, ele tem os dois complementos quando se ensina algo a alguém ou alguém a algo, né? Estou ensinando regência a você. Então, ensinando o quê? Regência, que seria algo, se ensina algo, tá? Então, aqui, regência, objeto direto. Estou ensinando regência a quem? A você. Ensinar o que, alguma coisa, a alguém. Então, a você, objeto indireto. Tá? Isso, não saiu o ó. Estou ensinando a entender regência.
Então, nesse caso, ensinando quem? Ensinando ele. Então, esse o aqui é objeto direto. Ensinando a indireto, nós temos a preposição a. Ai, fiz errado. Nós temos a preposição a aqui. Então, neste caso, nós teremos um objeto indireto, certo? Então, são essas duas acepções do verbo ensinar, né? Ensinar alguma coisa ou ensinar algo a alguém. Agora, o verbo fugir, ele será transitivo, intransitivo, quando significar retirar-se. Fugiram para longe sem deixar rastros, tá? Isso, exatamente, Conceição. A crase, ela é importante. É o que a gente vai ver ali adiante, a crase, tá? Será mais para o fim, assim, nós estamos na segunda semana de abril de curso, né? Na terceira, na quarta semana, a gente já vai entrar em crase. Vamos pegar aí umas 3 aulas só para discutir crase, tá? Até, às vezes, antes desse tempo, a gente já entra nisso. Então, o verbo fugir, ele será verbo intransitivo, quando significar retirar-se. Fugiram para longe sem deixar rastros. Então, o sujeito aqui é um sujeito indeterminado. Fugiram. Eles fugiram. Quer dizer, eles desapareceram, eles se retiraram. Então, o verbo não tem complemento, ele é intransitivo. O verbo, ele vai ser transitivo indireto, tá? Rege a preposição de ou a preposição a, quando significar distanciar-se, evitar, tá? Usa-se a principalmente com substantivo abstrato. Então, vamos ver aqui. O aluno fugiu, quer dizer, o aluno evitou, o aluno fugiu do tema ou o aluno fugiu ao tema. Então, as duas estão corretas, ou seja, se eu usar o de ou se eu usar o a. Na coletiva de imprensa, o jogador fugiu à questão, tá? Fugiu da questão ou à questão. O a com um substantivo abstrato, né? Questão é de questionar, tá? Então, depende de alguém, ele foi considerado aqui como substantivo abstrato. O verbo fugir vai ser transitivo indireto, rege a preposição de, quando significar escapar. O presidiário fugiu dos guardas. O presidiário escapou dos guardas. Então, aqui nós temos só a preposição de que vai caber. As palavras lhe, né? As palavras lhe fugiam. Quer dizer, as palavras fugiam dele, sempre que ficava diante do seu amor. Tá? Então, aqui eu uso o lhe, ele é um objeto indireto, a gente viu no início do curso, tá? Ele pode ser usado aqui tranquilamente. Então, são essas 3 acepções aqui, né? Esses 3 significados do verbo fugir com as suas preposições, né? Seguido dessas preposições. Vamos fazer essa atividade, tá? Também é uma atividade de concurso. Vocês vão assinalar a alternativa que melhor completa a oração a seguir, certo? Vejam aí, qual dessas alternativas vai caber no enunciado, né? O uso de qual dessas palavras? Nós temos o pronome, nós temos preposição, nós temos artigo também. Uhum. Gabriel já respondeu. Muito bem. Isso, vamos ver com isso, Angela. Uhum. Ok, isso mesmo, letra D, tá? É só a letra D que vai caber aqui. Lembrando que a professora de quem falamos, quem fala, fala de alguém, sobre alguém, né? Seria assunto de alguém, é aquela. A outra professora, esse A aqui é um artigo, tá? A outra é a diretora do curso. Então, a gente vai ter artigo e artigo aqui, tá? Por aqui, artigos.
Não é preposição, é artigo. Bem, eu vou salvar esses slides, amanhã já estará disponibilizado para vocês. E a gente já vai para o slide 3, iniciar já algumas explicações do 3, tá? Então, eu vou fechar. Vou compartilhar agora outro com vocês. Janela. Lá nos documentos, slide 3. Compartilhar. Esse já está, o slide está mais curtinho, acredito que dê para a gente ler bastante coisa dele. Abriu aí. Tá. Agora a gente vai para o verbo dar, tá? Nós já estamos no 16º verbo. O verbo dar, significando tornar-se, ele é verbo de ligação. VL aqui é a abreviatura. Deixa eu escrever o primeiro, ó, verbo de ligação, a gente vai abreviar em VL, tá? Então, o ex-atleta deu um bom empresário. A gente vê muito essa construção escrito na literatura clássica, na nossa literatura brasileira, tá? Fulano deu, né, um farmacêutico de primeira. Isso significa tornar-se. E o verbo tornar-se também, quando ele, em seguida, ele vai pedir ali um predicativo, ele é verbo de ligação, tá? Ser, estar, permanecer, continuar, ficar, parecer, tornar-se, virar, no sentido também de tornar-se, tá? São verbos de ligação. Então, são os verbos que não são, assim, eles não são núcleo, né, do predicado. A gente também estudou verbo de ligação no curso de sintaxe 1, tá? Então, o ex-atleta deu um bom empresário, tornou-se um bom empresário. Se nós substituirmos aqui pelo verbo ser, o ex-atleta é um bom empresário, aí vocês vão perceber que tem realmente o sentido de um verbo de ligação aqui, tá? O verbo dar, com o sentido de bastar, ele vai ser verbo intransitivo. Esse dinheiro não dá, pronto. Ou seja, esse dinheiro não basta, né? Com o sentido de registrar, de emitir e de informar, ele vai ser verbo transitivo direto. A mídia deu a notícia ontem. Ou seja, a mídia informou, a mídia transmitiu, né? Registrou, transmitiu a notícia, verbo transitivo direto. Então, a mídia deu o quê? A notícia. Tá? Quando significar bater, topar, vai ser verbo transitivo indireto e rege a preposição com. Então, olha, o homem deu com o joelho na escada rolante. Quer dizer, o homem bateu, topou, né, com o joelho na escada rolante. Então, deu com. E a transitividade dele vai ser indireta, tá? Verbo transitivo indireto. Então, voltando aqui, verbo dar, deixa eu ver se tem ainda outro sentido. O verbo dar, significando tornar-se, verbo de ligação. Quando significa bastar, verbo intransitivo. Quando significa registrar, emitir, informar, verbo transitivo direto. Quando significar bater e topar, verbo transitivo indireto, acompanhando o com. Quando significar entregar, ceder, vai ser transitivo direto e indireto. E o que rege? Né? Ou seja, o que acompanha ele? As preposições a, para e em. Então, olha, a mãe deu à luz um filho lindo. A mãe deu o quê? Um filho lindo à luz. Tá? Então, é essa expressão. Aqui nós temos o verbo, o objeto direto, deu o filho lindo, objeto direto, à luz. Entregou, né? Objeto indireto, tá?
Só dou conselhos bons para ele. Então, só dou o quê? Conselhos bons. Objeto indireto. Deixa eu só pôr aqui de novo. Aqui é objeto indireto, a gente vai colocar em roxo, em lilás. Só dou o quê? Conselhos bons. A quem? Para ele ou a ele, tá? Tanto faz. Aqui tá certo. Objeto indireto. A mão lhe deu muitas bofetadas ao longo da vida, tá? Então, nós temos aqui, a mão deu o quê? Muitas bofetadas. Então, muitas bofetadas, objeto direto. Deu o quê? Muitas bofetadas. A mão deu em quem? Deu nele. Tá? Deu nela, deu nele. Então, o lhe é objeto indireto. Eu até coloquei aí o nele para vocês compreenderem que esse lhe, né, ele é um objeto indireto, dar o que a quem? Dar a ele, dar a ela, tá? Uma observação em relação ao verbo dar. Sobre dar-se o trabalho, que a gente ouve muito, né? Não me dou a esse trabalho, tá? Então, dar-se o trabalho ou dar-se ao trabalho, ambas estão certas, tá? Analisa-se assim, a primeira expressão, dar-se o trabalho. Então, dar-se a quem? A si próprio. Então, o se é objeto indireto. Dar-se o quê? O trabalho é objeto direto. E a segunda, dar-se ao trabalho, o dar-se, dar ele ou ela, né, objeto direto, e ao trabalho, objeto indireto. Então, lembrando que quando um for objeto direto, o outro tem que ser indireto, tá? É assim, então a expressão ambas, né, ambas as construções estão corretas, certo? Agora a gente vai para o verbo haver. Então, é o 17º verbo que a gente está estudando. Deixa eu ver. O verbo haver tem várias, talvez a gente repare aqui nele, tá? Haver. Haver com o sentido de comportar-se, de proceder, ele é verbo intransitivo e ele é pronominal, tá? As minhas meninas sempre se ouvem, estranho, né? A Conceição vai falar aí, Conceição, agora você vai dizer, vixe, tá esquisito. E a Regiane já está falando que complicou. Regiane, calma, não está complicado, não. O verbo haver não é tão assim de sete cabeças. As minhas meninas sempre se ouvem bem em casa. Bem, é uma expressão também pouco usada. Então, vocês vão estudar para quê? Concurso, tá? Fazer concurso. Vamos pensar aqui, né, que vocês têm que estudar as várias situações, né, do verbo haver aí, de regência, tá? Então, as minhas meninas sempre se ouvem bem na casa, significa, as minhas meninas sempre se comportam, né, bem na casa das tias. Se ouvem. Aqui, eu paro, o verbo, ele é intransitivo, tá? O bem e na casa das tias é um adjunto adverbial. O que vem logo após o verbo é adjunto adverbial, então não é complemento, tá? Eu vou até colocar para vocês essa observação. Deixa eu pôr aqui, bem na casa das tias, adjunto adverbial. Certo? Então, por isso que o verbo é intransitivo. Bem, com o sentido de existir. Olha ali, quantas significações. Existir, ocorrer, fazer. O verbo fazer indicando o tempo passado, tempo decorrido. Ter e considerar. O verbo é transitivo direto. Então, aqui nós vamos pegar um exemplo de cada significação do verbo haver. Então, a primeira, a convicção de que não havia riscos fez o homem pular de paraquedas. Então, a acepção do verbo haver é de existir. Então, eu posso substituir aqui por existir. A convicção de que não existiam riscos, tá? O verbo, ele vai ser transitivo direto. Havia o quê? Riscos. Então, eu vou ticar aqui riscos
que é o objeto direto, certo? Está em vermelho. Riscos, objeto direto. Havia o quê? Riscos. Há de haver soluções emergenciais, também com significado de existir. Hão de existir soluções. A gente também vai ver essa... Nós vimos essa concordância quando nós estudamos sujeito, né? Oração sem sujeito, aí a gente faz todas essas análises, né? De como o verbo, né? Concorda com sujeito, quando existe sujeito, quando não existe sujeito. Então, o verbo haver, significando existir, não tem sujeito. Então, há de haver o quê? Soluções emergenciais, ó. Soluções emergenciais é o quê? Objeto direto. Há de haver o quê? Vai haver uma festa surpresa daqui a pouco. Olha, com sentido de ocorrer, né? Vai ocorrer uma festa surpresa. Então, vai haver o quê? Uma festa surpresa, objeto direto. Opa, eu fiquei errado. Então, aqui, o objeto direto. Houve inúmeros encontros hoje na convenção. Então, houve o quê? Inúmeros encontros. O objeto direto está aqui. Esse verbo, o verbo haver, com o sentido de ocorrer. Ocorreram inúmeros encontros. Objeto direto. Ninguém aparecia na reunião havia meses. Então, o verbo haver significa tempo passado, tempo decorrido, tá? Deixa eu reduzir a letra para melhorar. Então, ninguém aparecia na reunião, havia meses. Também, quando indicar tempo decorrido, ele vai ser transitivo direto, fazia meses. Objeto direto. Tempo decorrido, tá? Vamos ver aqui. Há dias que não durmo bem. Também tempo passado. Há dias ao quê? Dias. Tá? Objeto direto. Fazer, faz dias. Senhor, haja piedade delas. Aqui, com o sentido de ter, tá? Haja piedade, tenha piedade delas. Haja o quê? Piedade delas. No sentido, opa, passa por para cima. Objeto direto. Se houvesse coragem, homem, não teria sido ridicularizado. Então, também no sentido de ter. Se houvesse o quê? Coragem. Se tivesse coragem, objeto direto. Tá vendo? Não é difícil. A regência do verbo ter não é difícil. É complicado estudar o verbo ter quando a gente estuda, assim, oração sem sujeito. Aí, desculpa, o verbo haver, né? Aí a gente tem que aprender e compreender melhor essa concordância. Haviam no cursado aqui, consideraram. Então, consideravam quem? Ele ou ela. Aqui está o objeto direto, olha o dele, olha o outro, tá? Os diretores houveram por bem antecipar o anúncio das novas diretrizes. Então, houveram por bem. Houveram por bem o quê? Antecipar o anúncio das novas diretrizes. O objeto direto está aqui. Eu vou colocar o objeto direto, mas na verdade é uma oração reduzida. Tá? Então, nas duas últimas frases, o verbo haver ele é transobjetivo. É o mesmo caso do verbo chamar, né? E que se usa o objeto direto ou objeto indireto mais o predicativo, tá? Normalmente iniciado pela preposição essencial por ou acidental como. Então, logo, por sabe, por bem são predicativos do objeto, certo? Mas é isso daqui, basicamente isso que eu expliquei a vocês. E o verbo haver, com o sentido de haver-se, prestar contas, tratar,
ele é verbo transitivo indireto, né? Então, prestar contas. Caso trame intrigas, certamente se haverá comigo, ó. Se haverá com quem? Comigo. Verbo transitivo indireto. Se haverá comigo e com a justiça. Então, como a gente tem a preposição com aqui, tá? Nós vamos ter objeto indireto, nesse caso, certo? Obter, com o sentido de obter, ele vai ser transitivo direto e indireto. Os sem terra houveram essas terras de quem? Então, os sem terra houveram essas terras do governo. Então, o sentido de obter. Houveram o quê? Essas terras, obtiveram essas terras. Aqui nós temos objeto direto, tá? E aqui nós temos objeto indireto. Houveram as terras de quem? Tá? Obtiveram as terras de quem? Então, deixa eu ticar aqui, em lilás, objeto indireto. Opa, saiu errado aqui, peraí. Já fica para o estudo de vocês. Então, é isso. A regência do verbo haver é essa regência, tá? Então, os significados, né, as significações que ele assume. É de comportar-se, de proceder, verbo intransitivo e pronominal, de existir, de ocorrer, de fazer é o que mais aparece, ó, de ter, considerar, verbo transitivo direto, ou seja, sempre vai haver um objeto direto, tá? Com o sentido de prestar contas, de haver-se, que também é prestar contas, de tratar, sempre o verbo transitivo indireto, ou seja, ele sempre terá um objeto indireto seguido ali do com. Então, se haverá comigo, tá? Se haverá com ele, se haverá com a justiça. E com o sentido de obter, ele será transitivo direto e indireto, ou seja, pedindo, né, os dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto, certo? Agora a gente vai para... Depois eu vou deixar os exercícios mais para o final, tá? Que não vai dar tempo da gente ver hoje esses exercícios. Vamos para implicar. O verbo implicar, ele caiu numa das atividades do slide, né? Do slide 2. O implicar, ele vai ter a seguinte acepção, aí depois tem a atividade. Ele vai ter a significação de zombar, de truçar, né? Provocar rixa, de amolar, né? Hostilizar. Então, com essas significações, ele será verbo transitivo indireto, tá? E o que rege é a preposição com. Então, são aqueles enunciados. O pai implica com a mãe, o pai implica com o filho, a mãe implica com o filho, né? A mãe implica com o vizinho. Sempre quando alguém tem implicância com o outro, tá? Então, lembrando, ele é transitivo indireto e o que se usa junto com ele é a preposição com. Então, o pai vive implicando com o filho. A pergunta que você vai fazer ao verbo, o pai vive implicando com quem? Então, eu vou colocar aqui, tá? Verbo implicar, verbo transitivo indireto, implicar com alguém, ter implicância, e com o filho, objeto indireto. Quando significar envolver alguém, né, ou a si mesmo, comprometer alguém em alguma coisa, né, ele será transitivo direto e indireto. Então, exemplo dado, o policial se implicou, se envolveu na conspiração. Então, este se aqui, ele é reflexivo, né? Ele implicou ele próprio, tá? O policial se implicou. Então, aqui nós vamos ter o objeto direto. Vou colocar em vermelho. E em que? Objeto indireto na conspiração. Então, vermelho, tá? O policial se implicou em quê? Na conspiração. Aqui nós vamos ter objeto indireto. Certo? Objeto indireto. Com sentido
de acarretar, de produzir como consequência, ele será verbo transitivo direto. Então, segundo uma das leis de Newton, toda ação implica, ou seja, toda ação produz como consequência uma reação de igual ou maior intensidade. Então, implica o quê? Né? Uma reação de igual ou maior intensidade. Então, aqui é o complemento direto. Então, nós temos objeto direto. Objeto direto, certo? Bem, é isso. Vamos ver se tem alguma observação. Tem observação. No entanto, por analogia, com 3 verbos de significação semelhante, então era o caso da atividade que eu disse a vocês que a gente iria comentar. Indireta, né? Resultar em, redundar em, importar em. Então, por causa de analogia com essas regências, né? Com a regência desses verbos, o verbo implicar, nessa última acepção aqui, tá? Acarretar, produzir, né? Trazer como consequência, quando significar, né? Esses sinônimos, quando tiver esses sinônimos, esses significados, o verbo, ele pode ser usado com a preposição em, tá? Ou seja, como verbo transitivo indireto. Luft registra assim, tá? Implicar em algo, com observação de que essa regência é um brasileiríssimo, já consagrado e admitido até pela gramática normativa. As bancas, exato, e a Fundação Dom Sintra já aceitam essa regência. Vai ser importante vocês entenderem, tá? Então, nessa última acepção, eu poderia usar o em aqui. Né? Segundo uma das leis de Newton, toda ação implica em uma reação, tá? Ou, se eu usar o em, ele já não será verbo transitivo direto, ele vai ser verbo transitivo indireto. Se eu não usar o em, ele será verbo transitivo direto, não tem essa diferença, tá? Pessoal, vamos parar por aqui, depois eu quero voltar um pouquinho no implicar na próxima aula. A gente vai fazer agora o questionário, o formulário, tá bem tranquilo, tá? Acredito que vocês farão rapidamente, não terá problema, tá? Deixa só eu ver se salvou, e depois eu vou enviar os slides para vocês. Salvou, né? Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento, tá? E já vou disponibilizar no chat para vocês o link. Deixa eu só fechar aqui. E lembrando vocês, tá? Que quando for 7h30, a gente já vai sair aqui da sala. Se eu conseguir tirar isso aqui. Vou abrir o formulário, que daí fica melhor. Eu vou disponibilizar um copiar, colar. Quem conseguir abrir, já vai fazendo. E colocou. Bem, foi, tá? Deixa eu disponibilizar um outro. Pode clicar nele que ele vai abrir, tá? Não está tendo problema. Eu testei o formulário. Vou copiar aqui. Se vocês não conseguirem abrir esse, podem clicar nesse de baixo também, tá? Um desses dois vocês conseguirão abrir. Qualquer dúvida, estou aqui, tá? Eu vou desativar um pouquinho o microfone para não atrapalhar.